Hoje vamos falar sobre o terceiro verbo do título do nosso canal: ler, pensar e escrever. Eu ouso afirmar que a pessoa que começa a ler mais, começa a ler melhor e aprende a pensar com mais profundidade, tende também a querer escrever, a querer expressar, de certa maneira, aquele conteúdo que foi assimilando. E quando nós pensamos no ato de escrever, surgem três perguntas que nós podemos responder de diversas maneiras, de acordo com a personalidade de cada um, de acordo com a história de cada um. Primeira pergunta: por que escrever? Segunda pergunta: como escrever? E a terceira: para quem escrever? Por que escrever? Qual é a causa que move um escritor a se lançar nessa aventura da linguagem? Por que a pessoa se dispõe a falar sobre a sua vida, ou a falar sobre uma experiência, ou, enfim, a contar uma história? Esse motivo profundo é que vai manter o escritor no seu trabalho, no seu dia a dia, que não é um trabalho fácil, não é um dia a dia tranquilo. Quem imagina que escrever seja uma tarefa simples e fácil, ainda não começou a escrever realmente. Por que escrever? Há várias respostas, cada escritor vai dar a sua resposta. Você deve procurar a sua motivação básica, a sua motivação mais profunda. Em geral, essa motivação está ligada com o sistema de convicções que uma pessoa tem. O que leva uma pessoa a escrever? Talvez o desejo de mudar o mundo, talvez o desejo de falar sobre si mesmo, tomando sempre cuidado para que o ato de escrever não se transforme em pura vaidade, né? Porque essa vaidade, esse querer se promover, pode sim obter alguns resultados imediatos, você pode se transformar num best-seller, mas isso é insuficiente. Há também no ato de escrever um certo heroísmo, digamos assim. A pessoa se entrega a esse trabalho sem querer ganhos imediatos, embora tenhamos que pensar sim numa remuneração, digamos assim, a que todo escritor tem direito. A segunda pergunta: como escrever? O modo como você escreve, a escolha de palavras, o gênero que você vai adotar, você vai ser um romancista, você vai escrever um poema, tudo isso tem a ver com o trabalho da matéria-prima, da linguagem. Essa descoberta do próprio estilo é uma descoberta longa, demorada, que parte muitas vezes de uma imitação. Você começa a imitar um autor que você leu, um escritor, você começa a mimetizar Clarice Lispector, Fernando Pessoa, enfim. E depois, aos poucos, vai descobrindo as suas próprias características, descobrindo suas próprias idiosincrasias. Quem é você realmente no texto, né? Nós somos aquilo que escrevemos, escrevemos aquilo que somos. É também um momento de autodescoberta. Como escrever? E a terceira pergunta: para quem escrever? Eu costumo dizer que há um leitorado. Você constrói o seu leitorado, os seus leitores vão surgir à medida que você também se exponha e se coloque no papel, na tela, no livro, no texto. Você vai aos poucos encontrando os leitores que você precisa ter ou que você merece ter. Isso também é muito interessante. Há um livro que eu traduzi para a editora Gutenberg chamado Como Encontrar o Seu Estilo de Escrever. E é um livro que me animou bastante à medida que eu fui traduzindo, porque eu fui percebendo que de fato é assim. Nós temos um primeiro momento de imitação, nós procuramos ser aquele autor de quem nós gostamos, mas aos poucos nós vamos encontrando o nosso próprio modo de ser no papel, na escrita. É uma aventura realmente fascinante. E há um outro livro que eu também recomendo para quem está disposto a entrar nesse mundo, que é de um autor, né, Jerome Bruner, que fala sobre a arte de contar histórias, não só na literatura, mas também em outras áreas profissionais. No direito, na medicina, também se pode viver essa aventura do escrever. Não estou me referindo propriamente a textos técnicos, mas realmente a um aspecto literário na vida de outros profissionais, né? Há uma história antiga, conhecida, que fala de Graciliano Ramos,
o grande escritor alagoano, que quando era prefeito de uma pequena cidade do Nordeste, escrevia seus relatórios com tanta graça, com tanto estilo, que no Distrito Federal, né, que então era a Guanabara, quem lia aqueles relatórios, aqueles textos, via ali não apenas um político, não apenas um administrador, mas também um escritor, como de fato Graciliano Ramos era. Por que escrever? Como escrever? Para quem escrever? Essas três perguntas povoam, né, a cabeça de um escritor, a cabeça de uma escritora, e vão sendo respondidas à medida também que você trabalha o texto. Como aprender a escrever? Escrevendo. Essa é a dica que está implícita ou explícita em todos os conselhos e todos os depoimentos de grandes escritores. Você quer ser uma grande escritora? Você quer ser um grande escritor? Não há necessidade de pensar assim, de ter esse sonho. Seja o melhor escritor que você possa ser, expressando com o máximo de autenticidade, usando todos os seus recursos linguísticos, entrando na vida das metáforas, enfim, tendo uma experiência íntima com a linguagem, e os resultados se transformarão em realidade na recepção e na resposta do seu leitorado. Vimos então, nesses últimos 3 vídeos, os 3 verbos: ler, pensar e escrever. No nosso próximo encontro, eu quero falar sobre a arte de ensinar, que está também, de certa maneira, incluída nesses primeiros 3 verbos. Até mais.